Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde vamos iniciar então o estudo do módulo 25. Bom, antes de iniciarmos o módulo, eu trouxe aqui para vocês o sumário, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês sobre todos os conteúdos que nós vamos ver no livro ano 3 de vocês, tá bom? Se atualizem aí, estamos agora iniciando o livro ano 3. Eu trouxe aqui o sumário somente para demonstrar todos os conteúdos que nós vamos ver aqui, tanto em redação, quanto de literatura, quanto de gramática, tá bom? Olha só, o módulo 25, que é conteúdo desta aula, iremos ver sobre o texto jornalístico. No módulo 26, vocês irão ver o emprego de verbos sobre o modo indicativo. No 27, vamos estudar o jornal, que vai ser um trabalho de equipe. 28, vamos voltar a estudar o texto jornalístico, aqui de forma mais esmiuçada, onde veremos artigos, manchetes e títulos. No módulo 29, veremos o emprego de verbos no modo subjuntivo, modo imperativo e as formas nominais. No módulo 30, da redação da matéria de divulgação do jornal. No 31, vamos dar a crônica sobre o humor e a paródia dentro da crônica. No módulo 32, concordância verbal e concordância nominal. No módulo 33, entre o riso e a crítica, vamos dar também de novo aqui ó, o humor e a paródia, que começamos a estudar aqui no 31. E no 34, cartas de leitores, 35 sobre o vocativo. E vamos encerrar então com o 36, onde iremos estudar as mensagens, as cartas e e-mails dos leitores. Então, pelo sumário, vocês estão aqui observando que um conteúdo ele vai se adentrando ao outro. Então, eu preciso que vocês tenham aqui na apostila 3 de vocês, do livro ano, muita atenção, né? Que esse estudo seja contínuo, porque um texto ele vai se incluindo no outro e nossa sequência aqui de atividades e de conteúdo ele segue realmente uma sequência lógica. Então, vamos ficar atento aí nesse caderno ano 3 de vocês. Vamos então iniciar. Quais são os objetivos então de um texto jornalístico? Antes de adentrarmos a estudar o texto jornalístico, vamos entender quais são os objetivos do texto jornalístico. Vamos lá então. Ler, interpretar o texto jornalístico, na verdade são os objetivos desse módulo, né? Do que esse módulo quer de vocês, que nós entendemos e vamos ler e interpretar o texto jornalístico, estudar a estrutura convencional de um texto jornalístico, como a titulação, a lide, desenvolvimento, ordenação, o modelo da pirâmide invertida. Vamos já saber o que é essa titulação, o que é essa lide, o que é essa pirâmide invertida que é utilizada desde o texto jornalístico. Aprofundar o estudo das principais características da linguagem jornalística, justificar formas e conteúdo de textos publicados em suportes impressos e online e sua relação com o leitor. Vamos localizar em texto informação relativa à descrição de determinado fenômeno, cenário, época, processo, fato e pessoas. Aqui eu trouxe para vocês também as noções básicas, que é a clareza e a objetividade da linguagem. Então, o texto jornalístico ele é um texto mais objetivo e claro, assim como a padronização da organização e da estrutura dos textos são fatores de eficiência comunicativa dos jornais. Assim também, o leitor familiarizado com essas características tem maior facilidade e eficiência na leitura de jornais. Então, se você já é um leitor autônomo, que sabe ler com clareza e objetividade, nesse estudo você vai estar um pouco melhor no estudo da leitura de jornais. O lead, pessoal, são os primeiros parágrafos do texto jornalístico noticioso. Condensa as principais informações que serão desenvolvidas ao longo do texto. Então, todo jornal, todo texto jornalístico, ele tem o lead. E o que é o lead, professora? São os primeiros parágrafos. E nos primeiros parágrafos da notícia de um jornal, tem ali o centrão, ali sobre o que você, pelo título e pelos primeiros parágrafos, já começa a entender sobre o que se trata aquela matéria, de que tema estão falando. E isso nós chamamos de lead, que são as primeiras informações nos primeiros parágrafos do texto jornalístico, onde se condensa, ou seja, onde se concentra as principais informações do que será trabalhado naquela notícia. Bom, a estrutura mais frequente do texto jornalístico é a pirâmide invertida. O que é essa pirâmide invertida? É a apresentação das informações
na ordem da mais ampla, ou seja, a visão geral, que é aqui, ó, exatamente o lead. O lead é a visão geral. Você lê o lead e você já tem ideia do que você vai ser trabalhado naquele texto. Para mais específica, detalhada, da mais importante para menos importante. Então, o texto jornalístico, ele tem essa característica de trabalhar com a pirâmide invertida, onde concentra-se um geralzão, né, desse conteúdo e vai afinando a pirâmide aqui. A pirâmide é assim, aí vai a pirâmide invertida, vai do conteúdo mais expressivo, aqui ó, a visão geral, para o esmiuçamento, onde você vai ler, conforme vai afinando a pirâmide, você vai se especificando, você vai detalhando aquelas informações. Isso que nós chamamos de pirâmide invertida, que é uma das características do texto jornalístico. Vamos então à introdução do módulo 25. O texto jornalístico. A principal função do texto é informar o leitor sobre os acontecimentos recentes de certa relevância. Pessoal, vale a pena você pegar um jornal de 5 anos e ler uma notícia que aconteceu há muito tempo? Não vale a pena, porque o texto jornalístico ele tem essa função ele tem essa efemeridade, que é o quê? Ele só vale naquele contexto, naquele momento. Uma notícia hoje, você vai querer saber essa notícia hoje, do que está acontecendo hoje, do que é importante você saber hoje. Então ele tem essa relevância, né, de saber sobre os acontecimentos, que é a principal função do texto jornalístico ou do jornal. Determina as características de sua linguagem, de sua organização e diagramação e da estrutura de seus textos. Tudo deve ser muito funcional, ou seja, objetivo, pois o leitor tem pressa e precisa selecionar, dentre uma grande quantidade de textos, aqueles que merecem sua atenção. Vamos lembrar que um texto jornalístico no jornal, você vai procurar notícias que te chamam a atenção. Se você gosta de futebol, claro que você vai passar ali e vai logo na seção de futebol. Se você gosta de saber sobre o que está acontecendo na política, você vai ali no boletim de política. Então, por isso que ele tem que ter esse modo funcional, essa linguagem mais objetiva. Por quê? Porque cada leitor vai se enquadrar e vai chamar a sua atenção daquilo que mais gosta. Aqui eu trouxe algo que vocês já estudaram em outras aulas, que são as características de novo do texto jornalístico. Olha só, no texto jornalístico a linguagem deve ser clara, direta, concisa, com um tom de objetividade e distanciamento, como eu já havia falado para vocês. Sobre a organização e a diagramação do suporte, elas têm que ser padronizadas pelo jornal, seja ele impresso ou digital, para que o leitor se familiarize com elas e encontre rapidamente as seções e assuntos de seu interesse. Como deve ser a estrutura desses textos jornalísticos? Como deve ser a estrutura de um jornal? Sobretudo as notícias e reportagens são estruturadas e diagramadas de modo a facilitar a leitura. Em geral, são assim. Nós temos o título, primeiramente, onde se apresenta diretamente o assunto central da matéria. Temos depois o título, subtítulo, que é formado de 1 a 2 linhas, onde ele mostra para vocês melhor o assunto, complementando o título com detalhes importantes. Depois nós temos aqui o olho do jornal. O que é o olho do jornal, professora? É a parte da segunda e terceira linha de um jornal, onde no início do texto tem a mesma função do subtítulo, porém ele é mais longo que o subtítulo. Chama-se olho também o trecho destacado da matéria e inserido no meio do texto, em letras maiores. Isso é o olho do jornal. Nós temos então o intertítulo, que é a palavra ou frase curta inserida entre parágrafos, geralmente destacada no corpo da matéria. Dá maior leveza a textos longos divididos em blocos menores. Então, o intertítulo, pessoal, naquele parágrafo, naquela linha ali, nós temos informações mais importantes. Aquelas informações mais importantes no meio daquele parágrafo, nós vamos chamar então de intertítulo. E nós temos o lead, como eu acabei de falar, que é a cabeça, ou seja, é a abertura, é o parágrafo ou parágrafos de abertura do texto noticioso, ou seja, de uma reportagem, de uma notícia. Então, o lead, como eu acabei de falar para vocês, é aquela parte mais importante, que é o que vai chamar a atenção do leitor
induzindo ele a continuar então a sua leitura. É através do lead que nós vamos saber, será que eu quero realmente ver isso aqui? Será que eu quero realmente saber isso aqui? Porque no lead vai estar as informações mais importantes e pelo lead você já sabe do que vai se tratar os outros parágrafos. Nós temos a introdução, que é o parágrafo de abertura do texto de opinião. Nós temos o desenvolvimento ou corpo, que são redigidos de preferência em parágrafos curtos, que retomam e desdobram as informações apresentadas no lead e na introdução. Então, aqui são outras características de um texto jornalístico. Vamos então fazer a leitura desse texto, para que possamos então, nas próximas aulas, fazer a resolução das nossas atividades. Novamente, pega o livro ângulo 3 de vocês e acompanhe com atenção a nossa leitura. Cientistas desvendam o segredo do salto da pulga. Especialistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, resolveram o mistério de como pulgas saltam tão longe e tão rápido. Estudos anteriores já haviam revelado que a energia necessária para capturar uma pulga a uma distância 200 vezes maior do que o comprimento do seu corpo tinha sua origem em uma estrutura elástica semelhante a uma mola presente no organismo do inseto. Mas os especialistas não entendiam como as pulgas conseguem aplicar um impulso tão rápido no chão para realizar o salto. Filmagens feitas com câmeras capazes de capturar objetos se movendo em alta velocidade revelaram que o segredo está na forma como as pulgas usam suas pernas traseiras, como alavancas de múltiplas partes. Esse efeito alavanca permite que as pulgas pressionem as suas patas no chão e a liberação repentina da mola enrolada projeta o inseto para frente e para cima, afirma o cientista na revista científica Journal of Spectrobiology. Um dos estudos envolvidos no trabalho espera poder utilizar mecanismos semelhantes ao da pulga na construção de máquinas. O objeto de Sutton é projetar robôs que possam pular tão alto como as pulgas. Se você observa as ações e os movimentos que os animais são capazes de gerar, eles são tão melhores do que máquinas modernas, disse. Sutton se baseou em estudos anatômicos detalhados das pulgas. Eles revelaram a existência de uma coluna vertebrais relativamente grandes perto das patas do inseto. Estruturas que indicam que essas são as alas que empurram o solo para obter tração. Filmando pulgas. As revelações mais cruciais vieram das filmagens que foram feitas ao longo de uma semana. Para os pesquisadores, o grande desafio foi descobrir como convencer uma pulga a saltar no momento certo, dentro do campo de visão da câmera em foco. Finalmente descobrimos que as pulgas não pulavam se estava escuro, explicou Sutton. Então, desligamos as luzes, posicionávamos as câmeras para colocar a pulga no plano de filmagem. Acendíamos a luz e a pulga saltava. Quando os pesquisadores fizeram um modelo da trajetória do salto de cada pulga, constataram que ele coincidia exatamente com a trajetória calculada em 1967 por um cientista britânico chamado Henry Bennett Clark. Nossos dados batiam exatamente com os de Clark, mas alguns aspectos da agilidade da pulga ainda não foram esclarecidos. Elas sempre saltam na mesma direção, então achamos que elas podem ser limitadas, disse Sutton. Sutton acrescentou. E não sabemos como a pulga trava suas pernas em posição quando está comprimindo a mola. Sutton acrescentou. Isso nos mostra quão pouco sabemos sobre os insetos mais comuns. Então podemos perceber nesse texto que ele é um texto jornalístico, ele é um texto informativo que traz uma informação, que é o estudo aí, né, de várias pessoas com relação ao salto das pulgas. Eu quero que vocês, através da leitura desse texto, é uma atividade que está proposta para 100 grupos, vocês podem fazer de maneira individual, ou em duplo, ou em trio, mas sempre, né, mantendo o distanciamento social, vocês podem fazer através de conversas, ou de e-mails, ou até mesmo de lá. Vamos lá então. Leiam o texto do quadro a seguir, antes de realizar as atividades 1 e 2. Então, antes que vocês façam as atividades 1 e 2, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui no livro ângulo 3 de vocês, essa leitura. O lead é um elemento fundamental para a funcionalidade do texto informativo jornalístico.
Se ele está bem redigido, o leitor já é informado sobre o essencial, pode decidir entre continuar ou abordar a leitura. Lembra que eu falei para vocês? É através do lead que nós vamos ver, ele vai chamar a atenção de nós leitores. Aí é pelo lead, pela essa informação principal aqui, que eu sei se eu quero continuar ou não a ler esse texto. Bom, e há 3 tipos de lead. Há o lead noticioso, o lead provocador ou apelativo e tem o gancho. Vamos saber a diferença desses 3 tipos de lead. O lead noticioso, ele apresenta sinteticamente, ou seja, resumidamente, as principais informações que serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes, que estarão no corpo do texto. Procura responder as perguntas: quem, o que, como, onde e quando. São perguntas que são respondidas logo aqui nesse lead noticioso. O lead provocador apelativo ele é menos frequente porque ele procura instigar o leitor a ler o texto. É como se fosse ali uma propaganda dessa notícia. E no gancho, ele é um líder seletivo, uma vez que apresenta apenas um fato ou aspecto dentre os vários tratados de uma matéria longa e complexa. Costuma ser a escolha do jornalista para textos com grande quantidade de informações. Então, se um texto jornalístico, se uma notícia, se um jornal, ele vai tratar de vários assuntos, utiliza então o gancho, porque não vai ter como colocar aqui no lead noticioso todas as informações, né? Então utiliza-se o gancho, onde o jornalista, o escritor desse texto, ele vai selecionar a informação mais importante, que ele considera mais importante, para que não coloque todas as informações. Ok, pessoal? Então por hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu e até a próxima aula.